Como vencer o medo e a ansiedade à luz da Bíblia? Esse peso invisível do medo e da ansiedade. Vivemos em um tempo em que o medo e a ansiedade parece ter se tornado companheiro constante de jornada. As pessoas sorriem por fora, mas dentro de si travam batalhas silenciosas. Medo do futuro, medo de falhar, medo de perder alguém, medo de não ser suficiente. E a ansiedade, esse inimigo disfarçado, nos rouba o presente enquanto nos faz prisioneiros de pensamentos sobre o amanhã. Mas há um segredo espiritual poderoso que muitos ignoram. A Bíblia. A Bíblia não apenas reconhece o medo e a ansiedade, mas oferece o caminho para vencê-los. Jesus sabia que o coração humano seria assolado por preocupações. E por isso ele declarou no livro de Mateus 6,34 a seguinte forma: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O problema é que muitas vezes queremos controlar o que só Deus pode governar. E quando tentamos segurar nas mãos o que pertence a Deus, o peso se torna insuportável. Hoje você vai entender o que o medo e a ansiedade não são sinais de falta de fé, mas convite para aprofundar a confiança em Deus. E como aprofundar essa confiança em Deus? É aprofundando as nossas raízes espirituais. Porque o medo é por nossa natureza. E hoje você vai entender que o medo e a ansiedade não são sinais de falta de fé, mas convite para aprofundar a confiança em Deus. E como aprofundar essa nossa confiança em Deus? É aprofundando as nossas raízes espirituais. O medo, por natureza, é uma resposta humana. Deus colocou em nós como um mecanismo de proteção, mas o inimigo tenta transformá-lo em prisão. Há um tipo de medo que preserva, mas há outro que paralisa. E é sobre esse medo que a Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É o que nos diz em 2 Timóteo 1,7. Ouça isso: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo se torna um espírito opressor quando deixamos de enxergar Deus no meio da tempestade. A ansiedade nasce dessa mesma raiz, a tentativa de controlar o incontrolável. Queremos saber quando, como e por que Deus fará algo. E quando o silêncio vem, o coração se desespera. Mas perceba algo: a ansiedade é uma distorção da fé. Porque a fé diz: Deus vai fazer. A ansiedade vem e diz: e se Ele não fizer? A fé diz: descansa. A ansiedade vem e agita. E por isso que o apóstolo Paulo, aos Filipenses 4:6, nos orienta da seguinte maneira: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, a oração é o antídoto da ansiedade. Você não precisa entender tudo, só precisa entregar tudo. Entenda isso, você não precisa entender tudo, você só precisa entregar tudo. E entregar a quem? Entregar tudo a Deus. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo que você precisa nas mãos dele. Não tente entender aquilo que você não consegue entender. Não tente resolver aquilo que a sua mente não consegue solucionar, mas entregue para Ele tudo isso, toda a sua ansiedade. Entregue nas mãos dele todos os seus questionamentos. O medo como arma que o inimigo utiliza para nos aprisionar. E o medo é uma das armas mais antigas de Satanás. Ele sabe que o coração dominado pelo medo não consegue ouvir a voz de Deus. Foi assim no Éden, quando Adão, após pecar, disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Isso está declarado em Gênesis 3:10. Quando Adão ouviu a voz de Deus e teve medo de se apresentar diante do Senhor. E o medo entrou quando o homem se afastou da presença de Deus. E até hoje, a estratégia do inimigo é a mesma: afastar você da presença do Senhor, afastar você da presença para plantar o medo. O medo te faz olhar para o tamanho do gigante e esquecer o tamanho do Deus que te chamou. Mas Davi, diante de Golias, declarou, no livro de 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos deste filisteu. Ele não venceu porque era forte, mas porque lembrava que o Deus que já tinha feito todas aquelas coisas no anonimato, quando Davi ainda não era reconhecido. Ele se lembrou do mesmo Deus que estava com ele no campo, aquele mesmo Deus que agiu na vida de Davi, na vida dele enquanto ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E toda vez que o medo tentar te paralisar, lembre-se que Deus te sustentou até aqui. E o medo não pode te paralisar. Não permita que o medo te paralise, porque o mesmo Deus que te livrou ontem te sustentará hoje e te guardará amanhã. Vença esse medo hoje com a sua fé. Tenha confiança. A fé não é ausência de medo, é decidir confiar mesmo tremendo por dentro. É seguir acreditando, mesmo quando as lágrimas morrem. Pedro experimentou isso enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre as águas. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida é a ponte que liga o medo à queda. Mas a fé é a ponte que liga o medo à vitória. Deus não quer que você negue o medo. Ele quer que você o enfrente com fé. A fé não é um sentimento, é uma escolha. Escolher confiar mesmo sem entender. Escolher descansar mesmo sem ver. Escolher acreditar mesmo quando tudo grita o contrário. Em Isaías 41:10,
é uma promessa viva. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando o medo bater a porta, responda com fé. Quando a ansiedade quiser tomar o controle, responda com adoração. Quando o medo se levantar, porque o medo se alimenta da dúvida, mas morre diante da presença de Deus. A ansiedade muitas vezes nasce na impaciência. Queremos que o milagre aconteça agora, que a resposta venha hoje, que o processo acabe logo, mas Deus trabalha fora do nosso relógio. Descansa no Senhor e espera nele. Descansar em Deus não é desistir, é confiar que Ele está cuidando mesmo quando eu não vejo. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo e o tempo certo de Deus é o tempo perfeito. A ansiedade nos faz correr antes da hora, mas a fé nos faz andar no compasso da vontade divina. Talvez Deus esteja te ensinando a confiar, não porque Ele é lento, mas porque você ainda não está pronto para o que Ele vai te dar. Ele não quer apenas te entregar a promessa, Ele quer te preparar para carregá-las. Por isso, a cura para a ansiedade está na entrega. Quando você entrega o controle a Deus, o coração finalmente encontra descanso. Jesus nunca prometeu uma vida sem luta, mas prometeu paz em meio às lutas. Em João 14:27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é a ausência de problema, é a presença de Deus no meio deles. Quando o medo tentar te dominar, quando o medo tentar dominar a sua mente, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que acalmou o mar pode acalmar o seu coração. Hoje Deus te convida a trocar o fardo do medo pela leveza da fé e a entregar a ansiedade e receber paz, a parar de lutar sozinho e deixar Ele lutar por você. O medo diz: e se não der certo? Deus diz: confia, porque eu já estou lá no teu amanhã. E quando o coração quiser se desesperar, declare como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não vai afundar. Você não vai perder, você não vai ser dominado pela ansiedade, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então respire, ore e descanse, porque o medo não pode te paralisar, porque o medo pode até bater a porta, mas a fé é quem decide quem entra. E se você chegou até aqui, ao final deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você foi abençoado por essa palavra, deixe seu amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.